Boa noite a todos, bem-vindos para mais uma noite de trabalho, de desobsessão. E esse trabalho é fortalecido também com o estudo. E a gente está estudando o livro Libertação. E sempre um aviso, né? A importância de ler o livro, ou quem tem dificuldade de adquirir o livro físico, no YouTube disponibiliza o audiobook. Então, porque são detalhes que muitas vezes durante o estudo aqui, a gente deixa passar, porque a gente vai centralizar mais no prioritário. Então, fica a dica, né, para quem não tem o livro e estiver acompanhando aqui toda semana os estudos, é muito importante que se leia ou escute para saber de detalhes. Esse livro é muito rico, traz coisas importantes para o nosso crescimento espiritual, que é o que a gente está buscando aqui. Boa noite também ao pessoal que está em casa. Quem quiser deixar um copo ou uma garrafinha de água para fluidificar durante o estudo, fica também essa sugestão. E antes de iniciar o estudo, a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradece a espiritualidade amiga que vem sempre preparar esse ambiente para receber todos nós, na intenção de colaborar com a nossa espiritualidade, com o nosso desenvolvimento. Então, a nossa prece é em agradecimento a esse momento e a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e assistidos pela espiritualidade maior. E vamos sentir a prece. Teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela
gente vai iniciar o capítulo com uma frase do André Luiz do capítulo anterior. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua, cobrando o pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Boa noite. Ao ler esse capítulo que a Yara e a Solange apresentaram no trabalho de desobsessão da quarta-feira passada, na hora eu me lembrei daquela carta de Paulo aos Romanos, que ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Ou seja, ele nos convida a uma profunda renovação interna. Não é para que a gente tente mudar o mundo fora, porque o mundo começa dentro de nós. É isso que o livro traz muito, né? Que esse céu e esse inferno que a gente transferiu para fora, na verdade, já existe dentro de nós. A gente pode estar vivendo aqui, na Terra, mas no céu ou no inferno. Às vezes, no mesmo lar, um está vivendo o inferno e outro está vivendo o céu. Então, quantas vezes a gente deixa que a culpa tome conta da gente e a gente entra num processo de lamentação, de autopunição. E a gente fica tão preso nas nossas quedas que a gente não abre espaço para essa renovação e para aquilo que é o mais importante. Porque Deus, eu nem vou dizer que Ele já nos perdoou, porque Ele sabe que nesse processo de evolução, Ele nos fez simples e ignorantes. E, ao longo do caminho, a gente vem desenvolvendo, né, o livre-arbítrio. Então, por meio desse livre-arbítrio, aqui tem um trecho muito bonito que fala da ovelha, né? Então, a ovelha simples, ela vai ser conduzida ali pelo pastor, mas às vezes a gente gosta de uma aventura, né? E a gente é meio rebelde, enfim, a gente acaba indo por caminhos tortuosos. E ao invés da gente focar no trabalho de renovação, na perseverança do bem, a gente abre brecha, né, para obsessão. A gente fica tão com medo, né, desses processos obsessivos, a gente fica achando que tudo a culpa... eu estou sendo obsediado, né? Com certeza tem espíritos maus aqui me influenciando. Aquele meu amigo do trabalho está com inveja. As coisas estavam dando certo, fulano ficou sabendo, tudo começou a dar errado. A gente não tem um pouco essas fantasias assim, de transferir responsabilidade? E se a gente pensar que existe esse céu, quantos espíritos benfeitores nos acompanham e aguardam a bendita oportunidade, porque a bondade de Deus, ela não é invasiva. Deus aguarda o nosso tempo. Né? Eclesiastes, para tudo há um tempo. E eles estão ali aguardando, só que muitas vezes nós não damos oportunidade para os nossos amigos espirituais nos auxiliarem na condução das nossas reparações. E aí a gente vai abrindo brecha para essas obsessões que, na verdade, eles só pegam a rachadura. Uma vez a Yara falou isso, e eu acabo falando a Yara porque me marcou muito. Isso faz anos. Se a gente pensar no oceano, o oceano afunda algum barco? Vocês já viram o oceano afundar navio?
não afunda, né? O que afunda é a rachadura que existe no navio. Então não é o que está fora que nos perturba. Fora só nos lembra aquilo que ainda está distorcido dentro de nós. Então fora é sempre uma bendita oportunidade da gente olhar para dentro. É um espelho, né? Então que a gente, todas as vezes que a culpa vier, que a gente tiver esse desvio de querer ficar na lamentação, na reclamação, no pessimismo, o quanto é duro, né, achando que tudo está fora. Existem os processos obsessivos? Existe, mas a primeira obsessão que começa é a auto-obsessão, é a gente com a gente mesmo. Sempre o primeiro nível. Então, se a gente trabalhar, né, percebeu que o nosso pensamento está indo equivocado, está indo por caminhos sombrios, opa, vamos primeiro trazer a respiração. A respiração é um santo medicamento. A gente pode fazer em qualquer lugar, é rápido, né, traz a presença, respira profundamente, traz à mente o nosso querido Mestre, Jesus. Quem tem Jesus como mestre, por que a gente ainda se rende ao medo, né? A gente tem que escolher o medo ou o amor, não dá para os dois. Aonde há medo, ainda está na ausência do amor. Então traz o Mestre Jesus e a oração é um santo medicamento. Vamos perseverar no bem, vamos manter a confiança no Pai, para que a gente não abra brechas para caminhos que a gente já andou tanto, né? Já cansou, não cansou? Acho que... Deixa eu só aproveitar, boa noite. Esse slide é do capítulo 5, né, como a Bi falou, mas olha só que importante. A gente também não vai para o oposto. A gente não vai ficar lembrando o tempo todo a queda. Mas a gente tem que saber que caiu. Vocês vejam que a gente está sempre oscilando entre uma situação de superioridade e de inferioridade. Ou a gente se sente melhor, poderoso, eu entendi tudo, ou a gente se sente um lixo. São extremos do mesmo complexo. Então, o grande trabalho nosso é manter o equilíbrio. É o grande desafio da vida, né? E para ter o desafio do equilíbrio, eu tenho que aceitar que eu estou a caminho, que eu não estou pronta, não estou lá no início, mas ainda tenho um caminho longo pela frente. E ir devagar. Então, hoje, o nosso grande desafio para a questão da culpa, que é o remorso que adoeceu, é a ansiedade da reparação. A gente vê muitas pessoas hoje colocando vários posts de grande iluminação, né? A rede social, a gente só tem sábios, iluminados, né? Que a gente tem resposta para a vida de todo mundo, mas a nossa vida fica meio de lado. Então eu passo a não olhar o que eu preciso resolver e me torno um crítico da sociedade, achando que tudo tem que se resolver. Então vamos lembrar que a gente não pode ficar no complexo de superioridade, tampouco no de inferioridade. Então, agora a gente vai entrar no capítulo 6, observações e novidades. André Luiz, Gúbio e Eloy, eles estão sendo orientados por Gúbio, né? E eles são transferidos de cela. Eles vão para outro lugar. Um lugar também não muito bom, né? Como diz André, que desagrada aos olhos, mas tinha uma coisa boa, que eram as janelas gradeadas. Tinham grades nas janelas, então, da onde eles estavam, eles tinham a vista sobre a via pública. E nessa via pública, desfilavam em conversa
vários espíritos encarnados também, né? Desencarnados e encarnados em desdobramento. E essas conversas eram variadas, mas a maioria era íntima, falando da vida íntima de cada um. E eles levavam essas conversas como corriqueira, não davam valor que a intimidade pede, né, na conversa. André observa que nessas pessoas, nesses espíritos, os halos vibracionais deles, cada um tinha uma cor, tinha um jeito. E a cor, a intensidade da cor, mostrava como eles estavam, o grau de evolução de cada espírito. Muda o texto. Muda o texto. Uma observação aqui importante é quantas vezes, né, no nosso dia a dia, a gente se deixa levar por picuinhas e a gente totalmente se desequilibra e se desestabiliza por coisas tão pequenas. E a gente esquece o quanto o nosso corpo, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, do corpo físico, o perispírito e o espírito, o quanto eles são estruturas complexas, perfeitas, mas também muito sensíveis. São canais muito sensíveis. E a gente atrai não o que a gente quer. Lembra? A casa sempre nos lembra isso. Por mais que a gente procura fazer mentalizações, palavras de afirmações, que são sempre muito bem-vindas, mas se a gente não sentir e não vibrar, ou seja, a gente não se transformar naquilo que a gente almeja, se não fizer esse processo, né, como a Yara observou, de buscar esse equilíbrio, reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, aquilo que precisa de fato ser olhado e trabalhado, já valorizar também as nossas pequenas conquistas, né, cada passinho diário que a gente dá, e buscar um meio do caminho nisso tudo. Se a gente não se estabilizar, muitas vezes por coisas simples, né? Muito assim, às vezes alguém fecha a gente no trânsito, muitas vezes a gente fala, já estragou meu dia. E a gente não percebe a carga de tensão que a gente despeja no corpo, muitas vezes sacrificando esse físico que ao longo do tempo vai se desgastando. E a gente precisa lembrar que o corpo físico é o nosso mecanismo de evolução aqui na Terra, que é uma coisa que o capítulo vai falar muito, da importância da reencarnação. Às vezes a gente pensa assim, né? Vou deixar para a próxima. A gente não tem a dimensão de quantos espíritos aguardam a bendita oportunidade que nós estamos tendo aqui. E que o tempo é o maior patrimônio que nós temos. E onde a gente tem empregado esse tempo? Então, que a gente não se deixe cair nesse desequilíbrio sentimental. E muitas vezes as emoções primárias, né? Que é a raiva, o ódio, enfim, os ciúmes, a inveja, todos nós temos. Mas qual é a nossa tarefa? É nos observar. Poxa, peraí. Né? Por que eu olhei para a Bianca e estou com raiva dela? Será que é só a Bianca ou será que a Bianca está me mobilizando alguma coisa que eu preciso olhar dentro de mim? Né? Por que eu não suporto fulano? Será que é só fulano ou será que ele me lembra de coisas que eu vivi no passado? Às vezes eu nunca nem vi, nem ouvi, mas eu tenho aquela má impressão. Né? Às vezes é sim da pessoa, às vezes, né, Jesus falava muito, para a gente ser prudente como a serpente.
sim, prudência, vigilância, mas é sempre interessante a gente revisitar o nosso coração, aquilo que a gente experiencia, e quando a gente perceber que, opa, peraí, será que isso aqui merece toda essa carga de raiva, de decepção, de frustração, todo esse desequilíbrio que eu estou trazendo e desgastando o meu corpo físico para uma reencarnação que é tão importante? É que a gente pensa que sempre vai ter mais tempo, né? É outra coisa que eu tenho refletido muito. Embora a gente, às vezes, fale assim, nossa, não aguento mais a rotina, mas a gente sempre espera que no dia seguinte tudo se repita. E que a gente comece a olhar para o tempo com mais respeito. Não mediste ainda, respondeu o prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. E a maior percentagem desses semilibertos do corpo pela influência natural do sono permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então, o Gubbio está chamando a atenção para o que a gente vibra durante o dia. E enquanto a gente dorme, todas essas emoções, esses sentimentos que a gente armazenou, vai, durante o sono, procurar um lugar de afinidade. Então, durante o sono, a gente não se transforma em anjo, nem santo, nem em docinho de coco, que nem a Yarinha fala. Mas todas essas emoções, elas são, né, alimentadas por nós, e como a gente vai dormir, e como o nosso espírito não precisa dormir, ele vai buscar o que se afiniza, o que está sintonizado com ele. Então, enquanto o nosso corpo dorme, o espírito vai buscar uma afinidade, o que traz mais afinidade com ele. Então, sentimentos, como a Milena falou, inveja, ciúme, raiva, tudo isso que fica armazenado aqui durante o dia vai se tornando pensamentos sombrios, e eles vão buscar esse lugar sombrio para alimentar ainda mais esse sentimento. Posso dar só uma sequência? Então, ele está lembrando que são 3 dessas 4 partes. Então, tem uma parte de nós que não tem desdobramento astral. A gente dorme e entra num estado de inconsciência que o nosso espírito fica ali, praticamente hibernando, até que às horas do dia a gente desperte. Essas 3 outras partes, algumas estão nas colônias espirituais, estudando, trabalhando, sendo tratados, mas a grande maioria desses semi-libertos, como ele usa a expressão, o Gubbio, vão para as zonas de sofrimento. Agora, essas emoções, então vamos dizer que eu tive uma crise de inveja com a Bianca, ela é o alvo da noite. E eu não percebi essa crise de inveja que me comoveu alguma memória de coisas que eu achei que eu perdi, que foi injustiçado, que eu queria ter alcançado. E aquilo ficou só um rastilho de pólvora. Mas eu não fui à vigilância de fazer uma higiene mental através de uma prece, de entender que a Bianca vive isso, vive aquilo, contemporizar a emoção que eu tive com ela. Então, essa energia fica parada. Vamos lembrar que o nosso corpo é uma usina de química e eletricidade que não para, tanto ao nosso benefício quanto contra.
às vezes essas cargas dessa pequena emoção que parece inofensiva ganha território do meu psiquismo, que é o corpo mental, para a química do meu corpo. Então, sem eu perceber, aquilo é crescido. Então não veio estímulo de fora, como foi explicado, mas dentro de mim, a falta de vigilância deixou que uma simples emoção, como uma inveja, amarrada nas perdas que eu tive na vida, começassem a crescer e mobilizassem o meu corpo. O corpo, todas as ações químicas têm a intenção de ter a homeostase, o equilíbrio, limpeza das toxinas. Mas, às vezes, o corpo não dá conta dessas limpezas e elas acabam promovendo a energia deletéria, o miasma. Aquilo tem que ir para algum lugar. E é assim que a gente vai criando mais densidade no perispírito. E que nos atrai para lugares de sofrimento para que a gente possa fazer a metabolização dessas energias. Então, a gente não vai parar nesses lugares, como essa cidade estranha, só porque a gente quis. Nós fomos pela atração e por uma necessidade de higienização. Mas quando isso não é o suficiente, a dor começa a falar mais forte, e mais forte, e mais forte, até que cause a loucura. Aí daqui a pouco a gente fala sobre a segunda morte. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Que temerária. Então, só como a Bi falou, é importante lembrar que as sentenças, elas são lavradas pela nossa própria consciência, né? Não existe um Deus julgador. Deus é amoroso, é benigno. Somos a nossa própria consciência que, ciente de tudo, ou seja, não tem como a gente esconder. Às vezes a gente diz, né, ai, vou jogar esse papel aqui, não tem ninguém olhando, vou furtar essa garrafa aqui, não está aqui meio solta, ninguém sabe o que é, ninguém está vendo, né? Você olha para ver se não tem nenhuma câmera, só que a sua consciência registra tudo e ela vai exigir em algum momento reparação. Então é importante que a gente cada vez mais vá fazendo esses ajustes e lembre que os nossos pensamentos que vão nos colocar na vida que a gente desenvolve. Então, somos nós que criamos o ambiente. Como a Yara explicou, né, das colônias, quer dizer, a gente tem possibilidade de, durante o sono, durante o dia, a gente se observar, né? Poxa, peraí, se eu tenho uma inveja da Bianca, por que eu tenho uma inveja? Nossa, a Bianca é uma pessoa que eu acho que ela é elegante, que ela fala bem, que ela é gentil, ela é educada. Ao invés de eu ir para o negativo, será que eu não posso me inspirar na Bianca e falar, poxa, no que eu também posso me tornar mais educada, mais elegante, mas da minha forma, porque cada um tem o seu próprio modo de ser, né? E aí a gente vai fazendo essa terapia interna com a gente mesmo, esses diálogos internos e buscando harmonizar e equilibrar essas emoções primárias que todos nós temos. Então, não adianta a gente colocar embaixo do tapete, nem tentar reprimir, porque repressão não corrige. A gente precisa buscar educar. Então, olhar de frente para aquilo que a gente sente é necessário, porque às vezes a gente tem vergonha, né? De ter inveja, de ter ciúmes. A gente fala, imagina, isso eu não tenho. Né? Imagina, eu não sou orgulhoso, eu sou super humilde. Imagina que eu sou egoísta, né? Eu procuro fazer tudo pelos outros. Mas nós temos
Lembra dos tons de cinza, né? Entre o branco e o preto tem vários tons. Nós temos ainda. E quando a gente reconhece, a gente dá abertura para trabalhar. A gente dá abertura para olhar para isso com coragem moral. Quando o Livro dos Espíritos ele fala, né? Então, por que Deus permite que haja esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados e que nós, encarnados, aqui ainda na matéria, presos à matéria, sejamos tão influenciados pelos espíritos desencarnados? E aí, para que a gente possa trabalhar o nosso poder moral. É um exercício de escolha, de trazer a nossa força de vontade. Ninguém está dizendo que a fé, né, que esse caminho do aprimoramento moral é fácil. Não é. Às vezes a gente acha que a fé ela vai ser um atalho no caminho. Eu vou ter fé, eu vou me livrar de passar pelo testemunho e pelo deserto. Não. A fé é o combustível para nos ajudar a passar pelos nossos desertos da alma, que não são destino. A gente sempre fala, a cruz não é destino. A gente acabou de passar pela Páscoa. A cruz é uma preparação. É necessário passar pela cruz ainda, para que a gente possa vir a ressurreição, essa renovação, a regeneração. Então, que a gente olhe para esses processos, porque quando a gente vai se trabalhando nas nossas emoções, buscando perseverar no bem, quando chega a noite, muitas vezes a gente vai ter escolhas mais lúcidas, a nossa vibração vai nos levar para colônias, escolas, né, de aprendizado. Aí a Yara fala melhor sobre as colônias. Vocês estão indo super bem, só para complementar. Aí, chega a noite, a gente passou um dia cheio de pensamentos intrusivos, aquele monte de pensamento negativo, uma espécie de toque. O toque ele é sempre negativo, o transtorno obsessivo-compulsivo, porque ele sempre traz uma ameaça. O toque nunca educa a gente, ele sempre nos ameaça. Aí chega a noite e a gente fala, nossa, preciso relaxar. Aí a gente toma um vinho, relaxa. Mas às vezes o tom desse vinho no meu organismo vai liberar memórias celulares de entorpecimento da alma, onde eu possa ser hipnotizada por espíritos sofredores. Aí eu falo que eu quero relaxar, eu vou assistir filmes eróticos. Eu acho que eu estou relaxando as necessidades vitais do organismo. Mas, às vezes, num tom que excede, eu não relaxei. Eu entrei numa hipnose espiritual que me leva a um sofrimento. Então, a gente tem que entender que esse descanso no final do dia representa o quê? Uma higiene mental de como foi o dia, o que valeu a pena, o que não valeu. Santo Agostinho falava isso, né? Se todos os dias a gente colocar na pauta o que valeu, o que não valeu, quando finalizar a reencarnação, a gente não tem muita coisa para acertar. E essa lembrança de que nós precisamos colocar na pauta que a nossa consciência é o nosso juiz, vamos lembrar que a gente fala muito que a gente está sendo influenciado por maus espíritos. E se sou eu o mau espírito? E aí? Eu acho que eu sou um docinho de coco, que a gente brinca falando assim, né? Eu acho que eu sou linda, olha como eu sou. Só que esse achar da minha pessoa sem ser é uma justificativa para disfarçar a minha hipocrisia. O ser humano, quando a consciência começa a cobrar, ele começa a sofrer. Mas quando ele não quer ceder por causa do egoísmo, da vaidade dele, ele começa a justificar e tenta iludibriar a lei. E aí a gente então quer justificar o nosso erro. A pessoa está num divórcio, num litígio, com muito sofrimento. Na verdade, a pessoa não está querendo ser justa com a pensão para os alimentos do filho, da filha, uma boa educação. Não, ele só está temerário de perder aquilo que ele acha que é dele. Então ele entra numa guerra
e entra em sofrimento com vários pensamentos negativos, porque ele não quer abrir mão do que ele tem. E não porque ele acha justo ou injusto as coisas que está vivendo. Então a gente vai encontrando vários mecanismos de dor e não percebe que o remédio está dentro da gente. Que temerária concepção há de um paraíso fácil. Na verdade, essa frase traz tudo que a gente vem falando, né? Quantas vezes a gente espera o milagre, mas a gente não quer entender que o milagre já é o que a gente vive, que é a bendita oportunidade de reencarnar. Nós reencarnamos com a bagagem que nós fomos construindo ao longo da nossa existência. Chico Xavier, eu não sei exatamente reproduzir a fala, mas acho muito interessante quando ele diz que ainda nós somos tão infantis que a gente pensa que vai morrer, né? A gente usa esse termo, e aí chega lá, a gente virou um anjo. Tudo já se ajustou, né? Quando, na verdade, a gente vai exatamente do jeito que a gente está indo daqui, e a gente vai voltar também com a bagagem, porque quando a gente está na erraticidade, que é esse período que nós estamos na vida maior, que é a vida verdadeira, que é a vida espiritual, aqui é uma experiência terrena que nós estamos tendo, né? E aí a gente volta de lá com a bagagem. Então, se a gente estuda, a gente se dedica, né? Vai conquistando os nossos bônus horas, então a gente vem com a bagagem. Então, veja, Deus não tem eleitos. Deus não tem escolhidos e privilegiados. Isso não existe. A gente gostaria que existe porque é mais fácil. É mais fácil que a Yara acabou de falar. A gente justifica. Ai, como minha vida é dura, né? Acho que eu vim para ser missionário, para me sacrificar. Meu Deus, né? Quando, na verdade, a gente veio pelo acréscimo de misericórdia, estamos tendo oportunidade de reparar, né, ou dar o nosso testemunho de fé, porque a gente não diz que tem fé. Mas e quando nós somos chamados às renúncias e esses sacrifícios? Muitas vezes, quando mexe naquele detalhezinho dos nossos hábitos, né, daquela coisa enrijecida, a gente quebra, porque tudo que é rígido demais quebra. E a gente vai sair daqui com a nossa bagagem, e não é a casa que a gente comprou, tá? Não é o carro, não é o iPhone, nada disso vai com a gente. Apesar que eu acho que todo mundo já sabia disso. Mas a gente esquece e a gente põe todo o nosso empenho na materialidade. E aí não só nas coisas materiais, né? Nos ciúmes, na inveja. A gente alimenta posses que elas nem existem, porque, na verdade, nada é nosso, a não ser a nossa vida. Aquilo que a gente edifica, os valores morais que a gente constrói. Então, o que nós estamos construindo de verdadeiro patrimônio para o nosso desencarne? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Todos os anos a gente faz uma lista do que a gente quer realizar naquele ano. Mas quantas vezes nessa lista está perdoar, desenvolver mais paciência, tolerância, humildade? Está na nossa lista? Ou será que está, né, um monte de coisa que, às vezes, vai ficar? A gente se desgasta, e no momento derradeiro, às vezes a gente cai em si, né, e fala, meu Deus, o que eu construí, o que eu vou levar? E enquanto nós estamos aqui, nós estamos tendo oportunidade, sempre há tempo. Sempre há tempo. Se você acha que, mas eu já estou com determinada idade, isso não existe.
sempre há tempo de nós revermos a nossa vida, de nós olharmos para dentro de nós, o que nós temos construído, não só para nós, mas e para o outro. A gente tem tornado o mundo do outro um pouquinho melhor? Como que é conviver com a gente? É uma pergunta que, né, a casa faz. Como que é conviver com a gente? É agradável? A gente gostaria de conviver com a gente, dormir ao nosso lado? Quais emoções nós temos nos alimentado? Porque a gente olha o pão que a gente come, se tem glúten, se tem lactose, se tem não sei o quê, né? Mas e as emoções que a gente tem alimentado? Quais são? Quando Paulo de Tarso volta para a reencarnação, como Martim Lutero, ele enfrenta a reforma protestante e enfrenta as indulgências. O que eram as indulgências? Eu pegar uma grande soma de dinheiro, de bens, e entregar para a igreja para perdoar os meus pecados. Olha aí, que temerária concepção de um paraíso fácil. Basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus? Basta a gente estar aqui hoje? Basta a gente fazer o Pai Nosso? Não, não basta. Já é bom. Já saiu do ponto de largada. Mas que a gente entenda que esse processo é contínuo. E muitas vezes nós seremos desafiados para ver se a nossa perseverança existe. Muitas vezes, todos nós passaremos ideias de desistir. Vamos achar que a nossa vida está difícil, porque nós somos mimados e infantis, como diz o Chico, né? Mas vai chegar uma hora que, através da lei da caridade, quer dizer, olhar a dor do outro, a gente vai ver que as bênçãos são maiores, são mais numerosas do que as dores. Olha que frase do Evangelho. As bênçãos são mais numerosas que as dores. Na árvore temos raiz, copa e seiva por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem vemos corpo denso de carne, organização perispirítica, em tipo de matéria mais rarefeita, e mente, representando 3 expressões distintas de base vital com vistas aos mesmos fins. Nos estudos, aqui no trabalho de desobsessão, ao longo já do ano passado, desse ano, vem se falando bastante sobre o perispírito, né? O perispírito, vamos dizer, que é como se fosse uma cola entre a alma e o espírito. Então, ele tem uma natureza semimaterial, ou seja, né, ele tem um pouco do espírito e um pouco do corpo para que haja essa comunicação. É um liame, né, para que haja essa manifestação. O livro até fala, faz uma analogia interessante da árvore, né? Então, a semente é o espírito, é a mente, né? É a mente. E os frutos seria esse perispírito, de tudo aquilo que a gente vai experienciando e vivendo, porque ele é plástico. Uma coisa muito interessante que a gente vai continuar aqui agora falando é dessa plasticidade, assim como o cérebro. A neurociência vem trazendo essa plasticidade cerebral, ou seja, por meio da nossa boa vontade, da nossa perseverança, da nossa persistência, estudando. Então, assim, tá ali lendo uma leitura, ai, como é chato, como é desafiador, insista. Insista, porque é justamente a sua perseverança que vai trazendo novas conexões neurais e vai te abrindo possibilidades que até então você não imaginava. Às vezes você está aqui e fala, nossa, mas que assunto chato, dá um sono. Persevere. Persevere no bem, porque para ficar na rede social, a gente fica 3 horas sem perceber, olhando a vida do outro. Mas, às vezes, para pegar um livro, a gente fala, ai, não consigo,
não tenho tempo. Lembra que são as escolhas que a gente acabou de falar? Que a gente espera um paraíso fácil? Só que, foi falado, acho que na quarta-feira, no último estudo, se os apóstolos, né, essas grandes personalidades, como Paulo de Tarso, como Maria de Madalena, enfim, como todos eles, se eles conseguiram se transformar, será que a gente também, passinho em passinho, não consegue? Que sentido faria a reencarnação se a gente não puder se transformar? Se a gente permanecer justificando o que é difícil? Se a gente não se desafiar a assistir palestras edificantes, a ler um bom livro, a visitar um doente, ao invés de se entregar à preguiça, a ir lá, ser voluntário, fazer uma boa ação, a gente precisa se desafiar ao novo. E, então, a semente seria a mente, né? Os frutos, o perispírito, que é consequência dessa plasticidade que a gente vai... Tanto é que a gente vai ver, num dado momento, que esse perispírito pode se dissolver para o mundo maior, quando a gente já atinge um estágio evolutivo muito evoluído, mas também pode se dissolver quando a gente se prende, né, na criminalidade, fica ali preso nessa negatividade, nessa ideia fixa, né, muitas vezes de vingança, de N coisas que a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente. E qual que é depois? A semente, o fruto? Não. Qual que é o outro? Me ajuda. Hã? E a copa, que é o corpo, né? E o corpo. Tá? Então, num outro momento, ele fala o vaso, né? Que seria o nosso corpo, e a semente, enfim. O homem precisa, para se sustentar no quadro evolucionário, segurança no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Muito bonito, né, essa parte, porque a importância da gente cuidar do vaso, a gente ter minimamente, né, esse zelo e esse respeito pelo nosso corpo. Então, às vezes, a pessoa acha que a simplicidade é assim, desleixo com o corpo. Eu sou super humilde, super simples. Nossa, estou sempre, né, me visto de qualquer jeito, não dou importância. E a gente precisa parar. Uma coisa é a vaidade excessiva, né, que isso não é saudável. Mas lembra que a gente sempre fala do equilíbrio, o meio do caminho? Então, a higiene é fundamental, né? Desde lavar o cabelo diariamente, porque esses miasmas, a Yara até falou aqui já um pouco sobre esses miasmas que a gente produz, essa toxicidade que a gente ainda tem, porque, por mais que a gente procure estar vigilante, a verdade é que eu acho que a maior parte do dia a gente está na invigilância, no automatismo. Não é assim? Às vezes a gente nem percebe o que está pensando. É tão rotineiro, às vezes, a gente ser negativo e reclamão, que a gente nem percebe que reclama, que maldiz a vida, né? Que às vezes a gente nem percebe o quanto a gente é mal-humorado, o quanto a gente está tão vivendo o nosso problema, a nossa dor, que a gente pensa que o universo inteiro tem que se dobrar a gente. Mas como? Né? Eu estou vivendo isso e fulano não entende, fulano... Só que, às vezes, a gente não sai um pouco da gente para perceber que cada um está vivendo a sua própria dor. E que é justamente nesse exercício de sair um pouco de si que a gente pode se curar na nossa dor. É incrível, né? É justamente nesse ir e vir
né? Ir para fora e ir para dentro. Então, cuidar desse vaso é importante. As nossas emoções, a gente já falou aqui, né, da importância de cuidar desse universo psíquico, daquilo que a gente estar vigilante a pensamentos, emoções, sentimentos. E essa frase é linda, né? A vida é patrimônio de todos, mas a direção somos nós que escolhemos. A gente não pode maldizer quando, na verdade, ainda que muitas vezes a gente escolha pela inconsciência, mas somos nós que estamos escolhendo. Então, eles estão numa cidade, Gúbio, Eloy e André Luiz aceitam ficarem prisioneiros temporariamente, quer dizer, se submetem ao processo de avaliação. Enquanto isso, Gúbio, olha o panorama de informações que ele traz. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz se assusta porque ele queria comer e não tinha comida, tinha caldinho. E esse caldinho era o que fazia com que o perispírito se mantivesse saudável. Veja, nós ainda nos alimentamos de emoção. Aquela pizza, aquele boi, ainda são emoções que a gente está engolindo e não tem a digestão da emoção. Então veja que tudo aquilo que a gente não entende, a gente excede. Tudo aquilo que sai do controle é porque está mostrando uma falta no entendimento, não é no raciocínio. Nós já conseguimos raciocinar muita coisa, mas se a gente excede, nossa, não falei o que eu queria, tive um ato de impulsividade. Quando o complexo toma conta da gente e a gente age sem o comando da razão, é porque a gente foi tocado em algo que a gente está se alimentando de forma errada com a emoção. Eu estou deixando que a ira tome conta, eu estou deixando que o medo tome conta. Eles passam, então, a dirigir o meu espírito, que é a minha mente. E se minha mente fica dominada por essas alimentações emocionais ruins, ela vai desaguar no meu corpo. Se elas se transformam no meu corpo, em toda a função hormonal, controlando pineal, corpo mental, sistema endócrino, elas vão transformar e adulterar as moléculas do meu perispírito. É assim que a gente cria densidade no perispírito, densidade, mais matéria. E as formas ovoides, que é a segunda morte, são espíritos que estão tão fixados no mal que sofreram que não conseguem perdoar e têm o desejo da vingança. Então não é só a fixação de ideias, eu quero me vingar. Existe a segunda morte no sentido de sublimação. O espírito já se tornou tão bom, tão acima da necessidade material, que ele não tem mais o perispírito. Ele vive em alma. Nessa segunda morte que o livro apresenta, chamado Ovoides, a Federação Espírita levou um tempo para aceitar esse termo. O próprio espírito de Herculano Pires, grande estudioso da doutrina, levou um tempo para aceitar esse tema. Ele tem até um livro chamado Vampirismo. Mas hoje nós sabemos que essas formas ovoides, que são pessoas como nós, desagregaram as estruturas moleculares do perispírito através de viciações no desejo da revolta, de achar que sofreram injustiças tamanhas a ponto de não conseguir perdoar. Então essa é a chamada segunda morte. Desagrega o perispírito e vão precisar de reencarnações compulsórias para começar a reorganizar a forma humana novamente. Muitas vezes serão espíritos que serão rejeitados pelo corpo, abortos espontâneos, aquelas malformações congênitas, aquelas doenças que não têm uma causa aparente, mas que trazem toda a desorganização. O Gúbio mesmo fala de patologias que não serão reconhecidas pela medicina, porque são patologias espirituais. Então, existe uma reconstrução do perispírito. Então, veja, até naquilo que nós falamos sobre a segunda morte, é temporário.
Não existe morte definitiva. Existem mudanças que precisam acontecer para a gente se reorganizar na lei do amor. Ficou alguma dúvida da segunda morte? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu fiquei um pouco em dúvida quando você falou sobre a sublimação. Fizeram a pergunta, agora no início, a Arlete, como é que ficam esses que são os julgadores? Lembra que a gente está estudando um enredo, uma história. Uma história que acontece numa cidade espiritual extremamente sombria, chamada os abismos, onde as pessoas não têm empatia, não têm carinho, não têm doçura, são extremamente embrutecidos, porém com a inteligência ativa. Esses julgadores são homens que exercitam a lei. Não é a lei de Deus, é a lei da sociedade que eles vivem, correto? Dentro dessa lei, que a gente pode dizer é uma lei civil, uma lei humana, eles vão determinar o caminho que cada espírito vai seguir. Muito bom. Mas vai chegar um tempo que esse espírito vai ser tocado pelo amor divino, porque isso acontece com todos. É a única fatalidade real da vida é evoluir. É ser tocado por Deus e voltar para o fluxo da vida com o sentido de crescer, de ajudar, de prosperar. Só que vai ficar lá no inconsciente o conhecimento sobre regras, escolhas, direcionamento. Então, onde entra a sublimação? Essas pessoas reencarnarão, terão por afinidade aptidões profissionais como o direito, né? A magistratura, e ali exercerão o trabalho da justiça. Se vencerem a si mesmos, essa justiça será amorosa e pacificadora. Isso é sublimação. Se caírem novamente no desmando, na crueldade, na rigidez, aí terá a lei do recomeço. Então, sublimar é usar algo que em dado momento não foi tão bom, mas que aquilo gera um conhecimento que nos aprimora numa linha de raciocínio. Eu sempre uso o exemplo, já vou parar de falar, juro. Vamos pensar no magnetizador, que é o obsessor. Ele tem um alto poder de convencer a gente a fazer bobagem. Ou como a gente brincou falando sério ainda há pouco, nós temos o poder de hipnotizar e magnetizar para o outro fazer coisa errada. Vai chegar um dia que esse poder de persuasão não vai ser mais para o crime, não vai ser mais para a fofoca. A nossa capacidade, então, de persuadir para o mal vai ser tocado no nosso coração do bem. Eu vou começar a usar o meu poder de convencimento pelo magnetismo a fazer o certo, a não cometer os crimes, a segurar as tentações. Quando o processo acontece dentro da gente, que a gente interioriza e aquilo vira uma verdade absoluta no nosso coração, aí a gente usa o erro para o acerto. Então, por isso que Emmanuel fala que até o erro tem a sua destinação na Terra. Até o erro é útil, porque vai chegar uma hora que cansados de errar, desculpa, eu estou de costas, até o erro, cansados de errar, vai virar o acerto de amanhã. É o que nós estamos estudando com a história de Gregório aqui caminhando. Por favor, gente, leia. É agradável. Vai mexer com as nossas essências, com os nossos temores, mas está mexendo para trazer mudança. Está mexendo para a gente lembrar que o bem vale a pena. Mesmo que à sua volta todos estejam falando o contrário, que muitas vezes você falando de Jesus te chamem de covarde.
Muitas vezes você dando a cara, a tapa, quer dizer, oportunizando uma outra forma de reagir com a ofensa, as pessoas não te compreendam. Vale a pena. Lembra que a inspiração vem do alto e não das trevas. O Dr. Risse fala que as coisas erradas vão aparecer mais vezes, e seria o nosso exemplo, o exemplo para nós? Olha que interessante a Eunice falando, né? O lembrete da espiritualidade, que o erro ia ficar mais visível. Os escândalos iam ficar mais aparentes. E é o que nós estamos vivendo, não é? O ser humano sempre foi capaz de criar escândalos. Quer dizer, fazer coisas erradas. Não é de hoje. Só que antes nós tínhamos uma cobertura social onde os bons modos não permitiam. Hoje, essas coisas do bons modos caíram por terra. Então, a gente está exposto, a gente mostra a nossa nudez espiritual. Não deixa de ser o finais dos tempos. Não é porque o mundo vai acabar. É porque o mundo que conhecemos vai se transformar. Até então, o que a gente esperava do ser humano também vai modificar. E se eu quero ser um ser humano mais feliz, mais sábio, a força que está no meu coração para isso, que é o namastê, vai começar a enxergar no outro. E aí eu não vejo o outro mais como um déspota. Eu não vejo mais o outro como um perigo, a minha ameaça. Eu começo a ver o outro como um ser humano que precisa de ajuda. Quando esse amor for cristalizado dentro de mim, comigo mesma, me aceitando, eu vou conseguir olhar o outro na mesma medida. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então o nosso olhar muda, porque nós mudamos por dentro. Por isso, gente, o medo não nos cabe. Prudência sim, medo não. Nós vamos viver o que tivermos que testemunhar. Ninguém vai fugir do próprio destino. Mas lembra que com a fé, nós vamos passar nas trevas com uma tocha acesa. E ela vai ser o nosso farol. Então, para encerrar, o Gúbio, como a Yarinha falou, é importante a gente ler, porque a gente está pulou uma boa parte do texto, apesar da Yarinha ter explicado, mas quando a gente lê, a gente entende todo o contexto das explicações. Então, para encerrar, o Gúbio pergunta ao André: entendeste a importância de uma existência terrestre? Querido Mestre, amado Jesus, nós te rogamos auxílio para que possamos renovar o nosso entendimento, dissolver a nossa rebeldia, a nossa ignorância, que ainda nos distancia de Ti, que possamos lembrar o tempo todo que a Sua bondade está presente em cada detalhe, mas que jamais forçará a abertura de portas que nós insistimos em manter fechadas. Senhor, nos ajude a perseverar no bem, a não vacilar na nossa fé, que as dúvidas a respeito do Teu amor não se enraizem em nossos corações, mas que possamos, por meio da boa vontade, do esforço próprio, do nosso aprimoramento, ter escolhas mais lúcidas, optar por caminhos mais edificantes, nos distanciarmos daquilo que já enxergamos que não nos serve mais, nos lembrar
dos desvios tortuosos e decidir de forma mais amorosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Lembremos-nos que somos satélites, que estamos todos interligados, que possamos ir para casa em paz e sairmos em silêncio, porque o trabalho da casa continua. Uma boa noite e bom descanso a todos.